Vamos lá, aqui no nosso estúdio a gente recebe Luana Marocco, que é psicóloga. Obrigada, Luana Marocco, pela sua presença. Boa tarde. Boa tarde, obrigada a vocês. Recebemos também o advogado, Dr. Douglas. Muito obrigada pela sua participação também com a gente. Uma boa tarde, viu? Seja bem-vindo. Boa tarde, uma satisfação enorme estar aqui com vocês. E hoje a gente traz aqui com a gente a Maria José e ela vai explicar como que é se deparar com esse sentimento. Maria José, vamos lá, primeiro olhando essas imagens que a gente acabou de ver, se coloca no lugar desse pai. Qual teria sido a sua reação? Boa tarde a todos. É uma decepção muito grande, né? Que eu passei muito por isso, né? Eu tinha uma filha que era moradora de rua, né? Ela usava drogas e, às vezes, ela fazia os roubos para manter, né? Para se manter, para usar drogas. Então, o que acontecia? Às vezes, eu pagava, né, a dívida, né, para que a pessoa não ficasse com prejuízo, mas não aceitava o fato dela estar pegando, roubando coisas dos outros. A primeira vez que isso aconteceu na sua casa, qual foi a sua reação como mãe diante daquela realidade que você jamais esperava? Olha, eu fiquei muito decepcionada porque eu estava com a visita, né? E essa visita percebeu que o celular tinha sumido em cima da mesa. Né? E é uma amiga minha, amiga de muito tempo, muitos anos. E aí eu fiquei procurando e logo ela sumia, logo minha filha desaparecia. Assim que ela pegava o objeto, ela sumia, né? Para vender aquele objeto para usar droga. E aí a minha amiga falava assim, meu celular sumiu. E eu falava assim, já sei o que aconteceu, a minha filha pegou. E aí eu tinha que juntar dinheiro, né? Fazer dívida para pagar aquele celular. Né? Mas quando ela aparecia também, eu dava uns pega nela também. Eu não aceito roubo, não aceito ninguém roubar dentro da minha casa. Eu sempre dava uma dura nela, né? Porque é muito difícil essa situação, é uma decepção muito grande, entendeu? Eu chorava muito, eu ficava desesperada, que é uma vergonha, né? Uma mãe, um pai, ela não cria um filho para ser ladrão, né? Sempre quer ver o melhor dos filhos. Então, é uma decepção muito grande, e muita tristeza mesmo. É muito difícil, né, para um pai, para uma mãe, Luana Marocco, se deparar com essa realidade da noite para o dia e a gente se coloca no lugar desse pai. E o pai tendo que ligar para o filho e falar, se entrega, porque, né, a polícia está atrás de você, você precisa pagar pelo que você fez, se entrega. Como é que fica processar isso para quem, muitas das situações a gente vê, sabe, investindo na vida, dando uma educação, tentando dar o melhor e é isso que acaba retribuindo para o pai e para a mãe. Sim, com certeza, é muito frustrante. A gente está falando assim de vários cenários diferentes, né? No caso da Maria, era um contexto de uso de drogas, que a gente sabe que a propensão, conforme, né, o vício ele vai aumentando, a tendência é acontecer isso mesmo dentro de casa, né? Agora, quando você não tem suspeita em relação ao comportamento do seu filho, a tendência é tomar um susto mesmo, né? Do nada. E ali, pelo visto, não eram adolescentes, né? Então, quando é adolescente, a gente, claro, vai reagir de uma forma. Quando é adulto, eu acho que o impacto pode ser até maior, né? Embora também tal idade já more com você, já não seja uma coisa tão, enfim, administrável assim, né? Tendo em vista que a gente educa o filho para o mundo, para ele ter as próprias escolhas, as próprias responsabilidades. Você comentou da idade dele, né? De acordo com a nossa produção, apurou ali que ele tem na faixa dos 35 anos. E aí, doutor Douglas, a gente se pergunta, né? O que muda quando o pai fala assim, se entrega, vai lá na delegacia e se entrega para a polícia? Não, eu só vou com a presença do meu advogado. O que muda isso na prática? Pois bem, Roberta, hoje a nossa legislação ela é carente nesse sentido, procedimental, de estabelecer benefícios exatos, né, com relação ao fato de se entregar voluntariamente. Não há nenhum tipo de legislação trazendo de forma expressa um benefício, contudo, há benefícios indiretos, né? Por exemplo, posso aqui elencar alguns. A questão de você evitar até mesmo uma situação complicada da polícia estar entrando na sua casa, na casa dos seus familiares, indo para cumprir mandado de busca e prisão, de mandado de busca e apreensão, outras situações correlatas. Há também um benefício que a gente pode dizer aqui, que é um benefício indireto. Isso é muito relativo porque vai depender da autoridade judiciária,
que é basicamente o seguinte: a prisão preventiva, né, no caso de uma ação, por exemplo, penal, para ela ser decretada, o juiz tem que analisar algumas coisas. Dentre elas, a periculosidade da pessoa que está sendo ali investigada, que está sendo processada criminalmente, mas também quando verificar, por exemplo, uma possibilidade dele se esquivar da sentença condenatória. Nós chamamos da aplicação da lei penal. Então, o fato de você se entregar voluntariamente, se a prisão ela é decretada exclusivamente com este fundamento, há ali uma fragilidade nesse argumento, o que pode trazer, por exemplo, um benefício de uma revogação da prisão preventiva, porque ele se entregou, obviamente que ao final do processo, então ele também não vai se esquivar dessa responsabilidade. Então, os benefícios, eles são benefícios indiretos e são benefícios relativos de cada juiz. Um benefício expresso hoje na lei nós não temos. Todos são interpretados de forma individual por cada magistrado, a depender do caso. Eu convido você de casa que está acompanhando agora o Fala Espírito Santo a participar com a gente sobre esse assunto. Se fosse, por acaso, o seu filho, nessa imagem que nós mostramos, como é que você, pai, como é que você, mãe, reagiria diante dessa cena, diante dessa situação? Né? Tem pais aí que acobertariam, tem pais que infelizmente passariam a mão na cabeça. Tem pais também que fariam o contrário, não, vai lá, se entrega. Tem pais que até denunciariam o filho, muitas, dependendo aí da situação, né, como até mesmo uma atitude de amor. Manda pra gente o seu comentário. E a Maria José está aqui representando essas mães que não passam a mão na cabeça, né? Na época, sua filha tinha quantos anos, mais ou menos? Olha, na época, ela tinha mais ou menos uns 17 anos, né? Quando ela fez isso, às vezes roubava até dentro de casa mesmo, dava prejuízo dentro de casa, e eu nunca aceitei. Eu sempre falava, não, roubar aqui dentro de casa, ou roubar algo de alguém, eu não aceito, né? E até que foi poucas vezes que ela fez isso, porque de tanto eu insistir naquilo que eu não aceitava, ela daquela maneira, daquele jeito, ela parou. Aí, por isso que ela fazia fora, né? Foi tanto de que ela maneira a senhora tentava mostrar para ela, cada pai, cada mãe mostra de um jeito? Qual era a forma que a senhora utilizava para mostrar que você não aceitava isso dentro de casa? Não, eu a ameaçava, falava que ia chamar a polícia, né? Que eu ia dar parte dela, entendeu? Falava que eu não ia mais pagar dívida dela de roubo, né? Falei, se chegar alguém aqui falando que você roubou algo, você vai preso. Eu vou chamar a pessoa e vou chamar a polícia também e você vai presa. Eu vou mandar levar você, porque eu não aceito, né? Eu trabalho com faxina, eu dou um duro, eu não aceito o negócio de roubo dentro da minha casa. E com se isso precisasse, a senhora chamaria? Se chegasse num ponto, o limite, a senhora chamaria? Sim, chamaria, sim. Luana, isso também é um ato de amor? Com certeza. Isso é um ato de amor, na verdade, né? Porque os pais acham que amar é dar tudo que o seu filho precisa. Na verdade, você precisa ensinar valores para o seu filho. E essa atitude é fazê-lo, ajudá-lo a interromper esse ciclo destrutivo de possíveis crimes ou de possíveis usos ainda mais, né, das drogas. A gente precisa começar a voltar à realidade de normalizar que limite é amor, muito mais do que ceder a todos os desejos, né? Ensinar o seu filho que ele precisa esperar pelas coisas, né? Ensiná-lo a esperar a satisfação dos prazeres. Hoje está muito ao contrário. E é até engraçado essa reportagem ser sobre essas bicicletas, porque, assim, eu vejo muitos adolescentes com essas bicicletas elétricas, particularmente, eu sou super contra, porque, né, são jovens sem maturação cerebral para utilizar isso no meio do trânsito. Eu já vi vários motoristas, inclusive, ameaçando de atropelá-los por imprudência, né? Então, assim, é um risco danado, é uma arma na mão de um jovem que não sabe lidar, né? Fazendo um adendo. E isso também é dar limite, né? Ensiná-lo a buscar com as próprias pernas. E hoje a sociedade está muito acostumada a ter tudo mastigado. E isso não forma ser humano, forma zumbi, basicamente. Luana, eu vou deixar uma pergunta no ar para você já ir elaborando a resposta, porque tem pai, tem mãe vivendo essa realidade, mas que fica com o coração dividido. Não quer dizer, né, que ele não vá tomar uma atitude de denunciar, mas também não consegue dar esse passo. Como que esse pai, qual é o outro caminho que esse pai e essa mãe conseguem chamar o filho, reeducar, fazer com que ele preste atenção no que ele está fazendo, tá? E aí agora eu vou jogar uma outra pergunta para o Dr. Douglas, porque a Maria José falou que a filha dela
na época, tinha ali em torno de 17 anos. Ou seja, a gente está falando de uma pessoa que é menor. Nessas situações, e aí? O que acontece com quem é menor? Que não vai preso, mas os pais são responsáveis? Como é que funciona? Exato. Quando a gente se refere a menores de idade, né, crianças, adolescentes, jovens, menores de 18 anos, a legislação ela é diferente. Por exemplo, nós não podemos imputar a um menor de idade cometimento de crime. Até a denominação é diferente, né? Nós denominamos ato infracional. E devido às crianças estarem abarcadas, né, elas terem direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, há uma responsabilidade dos pais, também há uma responsabilidade do Estado, há um abrandamento em relação ao cometimento do crime. Por exemplo, um maior de idade que comete um crime desse, um furto qualificado, a pena é de 2 a 8 meses, de 2 anos a 8 anos, né? A pena é abstrato. No caso de um menor de idade, o máximo que pode acontecer é uma internação de 3 anos, o máximo. Então, esse abrandamento da lei faz com que o procedimento seja totalmente diferente quando é cometido, por exemplo, por um maior de idade. E aí, devido a todas essas garantias fundamentais que há por trás em beneficiar a criança e garantir direitos mesmo a elas, né, acaba, por consequência, a liberdade sendo a regra. E, de fato, é a regra também para o maior. Quando nós entendemos que estamos tratando sobre menores de idade, essa garantia do direito à liberdade, que é um direito fundamental e que, principalmente, é a regra do processo penal, acaba sendo ainda mais utilizado. E, por isso que, na maioria dos casos, quando há menor de idade, na totalidade, né, de quase todos os casos, aí, nós vemos menores respondendo o processo em liberdade. E olhando essas imagens aí desse rapaz de aproximadamente 35 anos, lá de Jardim Camburi, ele escondeu essa bicicleta elétrica na casa do pai dele. Ou seja, o pai, se ele não se manifesta da maneira correta, ele poderia até mesmo ser apontado como cúmplice numa situação dessa? Então, é por isso que existe a investigação, exatamente para poder fazer essas constatações. E por isso que há também uma responsabilidade do pai em relação ao cuidado, em relação ao zelo, em relação à educação e as questões procedimentais em relação à sociedade. Mas se ficar constatado que, de alguma forma, ele contribuiu para a prática daquele crime, sim, responderia diretamente como investigado e, em caso de uma ação penal, como réu no processo. É uma hipótese, sim, caso seja comprovado que, de fato, ele contribuiu aí para o cometimento desse crime. Olha só, já chegaram vários comentários. Vamos abrir espaço, então, para a sua participação. Tem gente dizendo: Roberto, me chamo Lorena, eu tenho 3 filhos, meninos. Esses dias, meu filho chegou com uma blusa do futebol que não era dele. Disse que achou na quadra. Já mandei devolver, porque se não é dele, tem dono. Muito bem, mãe. Tem outro comentário aqui. Beto, eu concordo com essa mãe. Eu entregaria o meu filho, pois assim ele realmente aprenderia nunca mais fazer isso. Essa é a opinião do Tiago, de Jardim América. Tem outra participante aqui. Minha filha, aos 7 anos, pegou 15 centavos na bolsa da tia. Eu corrigi ela para nunca mais fazer de novo. E assim fiz aos outros 2. Eduquei sobre respeito com as coisas que pertencem aos outros. O Alexandre também está participando com a gente, fala que levaria até a delegacia, ainda falou, mandava trancar lá, não foi o que eu ensinei a ele. Tem outro comentário, eu sei bem o que é isso, passei muitos anos, meu irmão tinha esse problema de roubar as coisas dos outros, não só para os outros, mas também não só dos outros, mas também da minha família. Nós não tínhamos confiança nele, pois graças a Deus saiu da cadeia, mudou, agora ele está trabalhando. Tem gente que pede também para não se identificar, mas fez isso com o filho, chamou a polícia. Ela diz, não fui criada assim, então não vou aceitar isso dentro da minha família. Daqui a pouco eu volto a ler os comentários. Mas a gente vê pais e mães relatando aqui até mesmo a perda da confiança. Você também chegou a ter essa sensação, esse sentimento com sua filha, que você foi aos poucos perdendo a confiança à medida que ela continuava ainda praticando? Sim, sim. A perca de confiança é total, né? Porque dinheiro, tudo quanto é coisa de valor, ficava trancado e escondido. Quando chegava a data de pagamento, eu tinha que esconder o dinheiro e, às vezes, até eu me perdia, porque, às vezes, eu escondia no lugar e não achava, e eu ficava desesperada, e estava em outro lugar, eu saía escondendo para ela não achar, porque já aconteceu casos de sumir, né?
dinheiro e eu ficar desesperada, ter que pagar um tanto de conta e não saber como é que eu ia pagar, né? Então, acontece muito isso mesmo, tá? E para recuperar essa confiança? É difícil. Graças a Deus, hoje eu tenho essa confiança nela, mas foi muito tempo. Mesmo com a mudança dela, às vezes, quando sumia alguma coisa, a gente já pensava já. Será, né? Será que foi? E ela ficava muito chateada. Ai, que está me julgando. Eu falei, minha filha, mas por causa do passado, né? A gente fica... Quem que eu vou acusar? Sendo que você fazia muito isso, né? Aí, graças a Deus, hoje, ela mostra outra pessoa. Mudou de vida completamente, Completamente. Né? E hoje enche a mãe de orgulho, com certeza. Me enche de orgulho, né? E foi por causa dessa dureza mesmo que eu dei, né? Porque foi presa 2 vezes. E aí eu falei assim, deixei uns 4 meses lá, nem visitar eu ia. E eu falava, isso aí é as consequências dos seus erros, né? E hoje em dia ela pensa mesmo, mãe, não quero voltar para trás, não quero mais tomar aquela vida ruim que eu tinha. Nunca mais. Ela tem o maior medo disso hoje. Amém, que bom, né? E parabéns pela insistência da senhora, pela firmeza. Luana, e aí, para a gente finalizar a pergunta que eu tinha deixado no ar. Quais são os outros caminhos que os pais podem trazer também o filho para perto? Talvez não consiga ter essa coragem de denunciar. Olha, nesse caso é você ensinar realmente valores, né? Explicar, assim como a mãe disse aqui hoje, você colocar as consequências dos atos. Dá para a gente antecipar. Explicar para ele, indo por esse caminho, quais as consequências que ele vai ter que responder. Eu já falei isso aqui em outro quadro. Você pode ensinar o seu filho a dizer, eu vou te apoiar, eu vou te amar acima de tudo, mas você vai lidar com as consequências das suas ações. Você vai lidar isso na sua pele. Por mais que eu esteja ao seu lado, é você que vai lembrar disso pro resto da vida. Tanto que essa própria mãezinha falou, eu não quero viver nunca isso, nunca mais. Ela entendeu, né, que o comportamento dela não foi funcional para a vida dela como um todo. Então é isso. E ensinar assim, valor é desde sempre, é desde pequenininho que a gente ensina. Essa correção que a gente viu aqui, né, da bala, do uniforme da... Dos 15 centavos, isso aí. Da blusa do futebol, exatamente. Desde criança se corrigindo. Explique, né? Não só fala, não pode. Explique por quê. Obrigada, Luana Marocco, pela sua participação com a gente. Obrigada também, doutor Douglas. Agradeço. Sempre. Sempre à disposição. E Maria José, o espaço está sempre aberto para a senhora, para a sua família, viu? Um beijo muito obrigada, e uma boa querida. tarde. Volte sempre.